Meu caro amigo, minha cara amiga, uma alegria ter você aqui conosco de novo e queria lançar aqui uma reflexão, né? Vivemos aí recentemente a pandemia e as vacinas todas produzidas em tão pouco tempo. É a questão que sempre se pergunta, né? Será que existe algum risco, né? Será que ainda no futuro podemos nos surpreender, né, por algum risco desconhecido? E isso tem um nome, chama risco do desenvolvimento científico, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Então, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo você, né, Calixto? Muito obrigada por mais uma Obrigado, Gabi. parceria, com muita alegria que eu te recebo mais uma vez. Boa tarde, bom dia, boa noite aí para você, ouvinte, né, que nos acompanha. E E vamos falar qualquer sobre hora do riscos de dia. desenvolvimento. Riscos de Opa, desenvolvimento, né? O Calixto tema já adiantou aí o apaixonante tema, já e adiantou aí o desafiador, nosso tema. não é Sim, aqui a verdade? gente não traz tema. Se o tema não é desafiador, né, Calixto? A gente até A gente pensa nem duas traz. vezes. Não, a É gente nem traz, verdade, é mas não verdade. vale a pena. Eu digo a Mas gente o que eu já estou mal Calixto acostumado, hein? Já estou indo pelo quarto é, ou quinto podcast. e já são várias parcerias. Vou deixar aqui para o pessoal também, né? Se vocês não conhecem o Calixto, né? O Calixto já passou aqui no podcast. Já falamos de McDonald's e Burger King, né, Calixto? Exato, exato. Inteligência artificial, influenciadores Artificial, digitais, né? Um hit aqui do é verdade. podcast. Qual é a Então, responsabilidade civil aí dos influenciadores? Se vocês não souberem. O episódio ficou muito bacana também, com todas as foi muito parcerias aqui do bacana. Calixto, valem muito a pena. Ficam sempre as recomendações aí. Agradeço mais uma vez, né? O Calixto aí já temos anos aí de estrada, né? Com pesquisa. Verdade. Desde a graduação, Já, ex-aluno não vou nem querido. contar mais quanto tempo faz, né, Calixto? A gente Tempo abafa, passa. Não é o verdade, é tempo verdade. passa rápido, mas hoje estamos aqui, como o Calixto adiantou, para falarmos de riscos do desenvolvimento. É um tema muito importante, né, Calixto? E eu acho que ainda mais porque a gente passou por tudo que passou, né? Na pandemia, e acho que quando a gente pensa em saúde, evidentemente, é algo que todo mundo entende muito, os impactos que isso pode ter na nossa vida. Mas acho que, de modo geral, o progresso está aqui, né? As máquinas, a Sim, tecnologia, nós isso é, falamos disso, né? No último exatamente. episódio, falamos até de carros, né? Aí automáticos e tudo. Então, eu acho que o que mais tem hoje em dia é qualquer situação que a gente possa pensar que gere um risco aí, um risco que não foi previsto. E como isso é tratado pela responsabilidade civil, que a gente está pensando, Não, infelizmente, no caso de um dano, né, cara? Se der verdade, errado. infelizmente. Então, esse tema que a gente vai abordar hoje, mas, né, se vocês não conhecem o Calixto é figurinha carimbada aqui do podcast, mas Já me se sinto vocês aqui não com cadeira conhecem, cativa. já tem aqui, né, a cadeira dele, mas se vocês não conhecem, né, eu vou apresentá-lo aqui rapidamente. Ele é doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, professor adjunto da PUC-Rio e dos cursos de pós-graduação da FGV, UERJ e EMERJ, além de ser advogado. Então já está mais que apresentado aqui. O pessoal que acompanha já sabe, já sabe. Ih, lá vem o Calixto, responsabilidade Lá civil, vem de né? novo. O Tá ex-professor da sabendo. Gabi também, esse título é importante. Professor, claro, orientador, pesquisa Orientador, científica, seminário, né, Calixto? Tudo que exatamente. tem direito, né? Sei do valor aqui da nossa querida Gabi. A gente tem que atualizar essa bio aqui, né, para falar das pesquisas científicas, né, dos Tá artigos. certo. E, aliás, vamos fazer uma divulgação, claro, né, do seu artigo, do livro aí. É Perfeito, oh, fresquinho, né, maravilha. Calixto? Para quem se É, tá interessa aí. pelo tema, imperdível, uma coletânea O imperdível, famoso né? está no prelo, mas agora vai sair, É, tá saindo. já tá aí Agora, praticamente, né? exato, exato. Disponível. Então, para quem se interessa, acho que o direito é essencial que a gente sempre se atualize, leia a doutrina, jurisprudência, né? Então, esses artigos são mais do que Perfeito. recomendados. Vamos fazer o devido destaque aí no final. Mas, Maravilha. como o Calixto adiantou, né? Vamos falar riscos do desenvolvimento. E pensando na atualidade, né? E você trouxe lá, já falou do exemplo das vacinas, a questão das vacinas, né? A questão quando a gente pensa em Exato. saúde, os impactos sociais que isso tem. Então, eu acho que, para a gente começar, é, se o ouvinte não sabe absolutamente nada disso, né, com risco de desenvolvimento, né, como é que a gente poderia definir isso para a gente entrar na responsabilidade civil? Bom, a questão muito interessante é a seguinte: a própria história civil, né, tradicionalmente se trabalha com a ideia do risco, né, a história objetiva, né, e aí você vê como só citou o nosso ouvinte, a história civil basicamente, né, se visa a história subjetiva, que exige a comprovação da culpa ou dolo, e a história objetiva, que dispensa a culpa ou dolo. E ela justamente essa história objetiva fundamentada no risco. Então, risco é a palavra, a grande palavra central, é o norte, talvez, da história civil, especialmente a história civil objetiva. Mas aqui, no caso, eu estou falando do risco do desenvolvimento, que é um risco totalmente desconhecido, ou seja, a ciência contemporânea ao lançamento do produto no mercado ou da prestação de um serviço desconhece o risco que está presente naquele produto, né, naquele serviço, e que realmente só será descoberto mais tarde em razão do desenvolvimento científico.
Então, a rigor, a expressão deveria ser risco que o movimento técnico-científico permite descobrir. Porque nós temos necessariamente que trabalhar com essa ideia, né? Digamos assim, dois elementos, né? A passagem do tempo, ser o elemento cronológico, e o elemento tecnológico, digamos assim, que é o desenvolvimento científico. Então, só existe desenvolvimento quando, de fato, há uma passagem de um tempo entre o lançamento do produto, a prestação do serviço, e também, nesse tempo, ocorre o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento científico. E é esse desenvolvimento que confirma, né, aquele risco, e diz, olha, esse medicamento, especialmente, que os casos a gente vai falar aqui, clássicos, né, estão ligados a É, medicamentos. Então, esse medicamento, de fato, ele tem um risco que era desconhecido pela ciência de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, isso mostra o drama que é, e nós, claro, somos todos usuários de medicamentos, vacinas, e é bom sempre dizer, né, ninguém aqui está condenando nem criticando, mas o fato é que sempre a possibilidade de um risco presente que só será descoberto realmente mais tarde em razão do desenvolvimento científico. Por isso que a questão é apaixonante e é dramática é. também. E muito se fala nisso, né, Calixto? Porque eu É, penso assim, a gente está falando, claro, em saúde, já é uma questão mais dramática, exato, que né? isso sempre O mexe muito, né? impacto, pois é, já é É, um impacto mais. Acho que é mais fácil a gente perceber também, mas as pequenas coisas, já muito se falou em radiação, né? Ah, o sim, micro-ondas é bom para a saúde, não é? é, Esse fone de é. ouvido sem O fio, será que celular, pode? O celular, não o pode dormir com o celular do celular, lado. Então, são exatamente. pequenas coisas, exemplos aí que a gente pode tirar do dia a dia, que Uhum, podem causar problemas no futuro. E tá, é impossível, na verdade, né, Calixto, a gente prever, fazer esse tipo de previsão. tá. O exemplo do Aliás, medicamento fica muito claro, mas não dá exato. mesmo, né? Daqui a 10 anos, Tem, ih, peraí, não era nada disso. não é bem assim, tem um risco aqui. Falando em celular, todos acompanharam essa semana passada, retrasada, enfim, o iPhone 12, né, que a França proibiu a comercialização do iPhone 12, dizendo que ele Sim, tem alto índice de radiação, quer dizer, é um modelo sim, em que parece que a radiação realmente é mais elevada que o padrão. E, inclusive, aqui no Brasil, a Anvisa também pediu a Senacom, ou a Senacom, pediu esclarecimentos também. Enfim, então você vê que volta menos deparamos com isso. O produto está no mercado há 5 anos, ou talvez até mais, e aí, depois desse tempo, né, já com 5 anos ou mais, é que se descobre, bom, peraí, tem uma radiação excessiva, ou tem tal efeito colateral. Então, vejam a atualidade do tema do desenvolvimento, é isso que a gente está falando. e realmente não tem como prever. Você falou de celular, Exato. eu lembrei, eu não lembro exatamente qual era o modelo agora, mas era um celular que Sim, explodia realmente. sim, bom, também tem essas notícias, né? Bateria que pega fogo, Então, e, e é claro, né, a gente não quer que nada disso aconteça, mas esses danos sim, acontecem. nós temos que, E a infelizmente, tecnologia está aí, né, Calixto? Então, exato, seja pensando em saúde, em fazer um medicamento, perfeito. seja pensando num celular, num aparelho. Nós estamos gravando aqui, né, computadores, É, celulares e graças tudo, a Deus né? está tudo funcionando, Então, risco de desenvolvimento. exato. Então, é um Mas, tema muito interessante. Eu acho que com à medida em que o tempo for passando, a gente vai ter mais dificuldades, né? Acredito eu, sim, porque teremos mais produtos, temos mais formas de desenvolver, né, esses produtos e, certeza, portanto, mais riscos. E como o mas Calixto isso, com falou, certeza. responsabilidade civil é risco, né, Calixto? A gente, inclusive, Exato, né, passamos um ano, aí mais de um ano, estudando só o artigo 927, é o parágrafo único ali, responsabilidade objetiva, e foi falamos muito muito de bacana. risco. E falando em risco, né, Calixto, eu acho que você explicou os critérios, a gente tem o requisito temporal aí e o científico, né? Então a gente Exato. precisa desse Sempre a decurso passagem do do tempo, tempo, né? E também o desenvolvimento da desenvolvimento ciência. científico. Perfeito. Mas eu queria citar o Código de Defesa do Consumidor, e a gente tem, né, Calixto? A gente tem previsões muito importantes lá. É um diploma, né? A gente Sim. sempre ressalta aqui quando trazemos o tema do consumidor. É um diploma para proteger o consumidor, né? Então a gente tem garantias, a gente tem responsabilidade objetiva, né? Tudo para facilitar o consumidor, para protegê-lo. E nós temos É. algumas hipóteses lá, né? Você mesmo falou que tem a palavra risco, mas são Uhum. hipóteses um pouco diferentes, né? Previsões diferentes. Não é exatamente um risco de desenvolvimento, né? Sim. Então, na sua opinião, você acha que a gente estaríamos diante de uma nova modalidade de risco? Como é que a gente pode pensar isso? Como é que está o estado É, aí do debate em relação a Assim, isso? na verdade, em relação ao CDC, que aliás sempre, né, eu sou entusiasta do CDC, não é à toa que tem seus 30 anos de vigência, mais de 30 anos de vigência, né? Mas realmente mostra a força que ele tem até hoje, né? Então, por isso foi tão pouco modificado, tão pouco alterado. Mas, enfim, o fato é que é um debate belíssimo no CDC, muito mais pelo silêncio. Quer dizer, o CDC, é verdade, traz história objetiva, especialmente aí no fato do produto, que é o nosso tema, ou seja, danos causados por produtos, que no CDC vamos chamar de fato de produto, artigo 12, artigos 12 e 17, digamos assim. E realmente ele traz a história objetiva, então aquilo que nós falamos, fundada no risco, né? Ou seja, dispensando a prova da culpa, do dolo do fornecedor. Mas também traz a palavra defeito, exige expressamente o defeito, que seria a violação da expectativa de segurança, violação de uma legítima expectativa de segurança.
Então, no CDC, realmente, outro tema central aí é defeito, né? E o defeito Sim, entendido como tal, ou seja, violação das expectativas de segurança. Dito isso, realmente, surge um debate doutrinário aqui no Brasil, maravilhoso, fruto também do que se observa na Europa, enfim, no mesmo caminho que se observa na Europa, que é justamente sobre essa responsabilidade pelos riscos de todo desenvolvimento, porque também o CDC traz as excludentes, as defesas, né? Nós chamamos tecnicamente de excludentes da sim, as responsabilidade, defesas, né? as defesas, né, do Você pode fornecedor. alegar para se É, livrar, né? o que o fornecedor pode alegar em sua defesa, né? Ele é apontado como responsável, ele vai, claro, tentar se defender judicialmente. E para isso, o próprio CDC traz lá, no artigo 12, parágrafo 3º, hipótese em que ele pode se defender, mas não traz expressamente o isolamento. Então, o isolamento não está realmente como uma defesa do fornecedor. E aí fica esse debate doutrinário, né? Se de fato, então, teríamos aí uma chamada excludente implícita, né? Será que teria no direito brasileiro, portanto, uma defesa que não está expressa e por isso se chama de excludente implícita? E isso realmente gera um belíssimo debate aqui no Brasil, pelo silêncio do CDC. Diferentemente, né, já falando um pouco da experiência europeia, nós temos a famosa diretiva de 85, 1985, a diretiva 374 da Comunidade Europeia, que, de fato, traz a excludente de forma expressa, né, no artigo 7º, mas, ao mesmo tempo, no artigo 15, a diretiva fala que cada país, na lei nacional, decidirá por manter ou não a excludente, ou seja, decidirá por responsabilizar ou não o fornecedor. Então, por isso o tema também na Europa, ainda assim, divide lá mentes e corações, como eu digo, porque, de fato, cada país teve a liberdade de definir ou não a responsabilidade. E aí alguns optaram pela responsabilidade, outros não, é verdade. Mas no CDC, a nossa lei realmente ela não traz esse excludente. Então, se ela existisse, seria uma excludente implícita, de fato, que não está no 12 parágrafo 3º. É claro, a gente pensa aí na interpretação, no ordenamento É, jurídico, então seria possível é. concluir Trazer que um a gente excludente, tem uma excludente, que a gente tem é, uma excludente. Eu acho bastante interessante a gente ressaltar esse ponto, porque como você falou, é discricionário ainda, né? Não existe um consenso em relação a isso, então existe uma certa sim, liberdade na aqui doutrina há uma falando da grande Europa, né? divergência. Exato. Mas para que cada país adote aí, conforme suas necessidades. Mas eu acredito que daqui a um tempo isso vai precisar ser, não digo uniformizado, mas os países vão precisar disciplinar isso, né? Exato. Cada vez mais, diante de tudo que aconteceu, né? E Agora do que ainda vai mostrou, acontecer, né? Cada vez, né? exato, que sempre pode Tem acontecer, tem né? um iPhone novo aí. Você falou do iPhone É, 12, acho que ainda, eu nem sei o número que tá, saiu, 15? acho que Acho que é saiu o o 15, acho 15. que é o 15, é. Pois é, Vai que que é isso daqui quase a um pouco, videogame, é quase um videogame, que é, roda videogame e tudo mais. olha, Quer dizer, a será gente que não tem sabe. radiação em excesso? Será que, Não, pois é, então só risco o de tempo dirá. desenvolvimento. Bom, se É espera que o claro que isso está fornecedor, presente, né? se espera que o fornecedor testou, viu que está um limite tolerável e tal, mas vai que realmente daqui a pouco se descobre que não é bem assim. Aí é disso que nós estamos falando, né? É, é. Como solucionar isso? E é Então, interessante a também falar do defeito, né, Calixto? questão central aqui é o defeito, né? Porque o CDC de fato diz só haverá história civil objetiva se houver defeito no produto, Sim. tanto que afastar o defeito afasta para a responsabilidade é o 12 para o terceiro, inciso 2 aí, para o nosso ouvinte acompanhar. Mas, de fato, o debate passa por aí. Existe ou não defeito, né? Ou seja, violação de expectativa de segurança. É claro que o fornecedor vai dizer, não, mas eu não posso ser responsabilizado por algo que a ciência desconhece. O risco de desenvolvimento tem essa peculiaridade, né? E ao mesmo por isso que é o seu drama e a sua beleza, né? Ou seja, a ciência que te conhece, não sou eu que não acompanhei, não fui eu que fui negligente, mas eu fornecedor, ao contrário, eu testei, eu fiz de tudo e tal, eu não descobri, porque a ciência não havia descoberto. Mas, de fato, do ponto de vista do consumidor, ele vai dizer, não, mas há um dano, né? De fato, eu Sim. usei o produto da forma indicada, da forma prevista, e sofri um dano. Então, para mim, é um defeito, né? Porque, inclusive, se diz quando o produto utilizado da forma indicada, da forma prevista, causa dano ao consumidor, ele é presumidamente defeituoso, porque, de fato, o CDC traria uma presunção relativa a esse defeito, justamente pelo fato do produto causar um dano. Então, o consultor diz isso, olha, eu fiz o uso indicado, previsto na bula, né, já que está falando de medicamento, na Por segunda exemplo, né? posologia, e ainda assim sofreu um dano. Então, é claro que existe um defeito. E por isso, como eu disse, os autores brasileiros se dividem entre aqueles que defendem o que reconhecem o defeito e, portanto, reconhecem a responsabilidade, e aqueles que afastam o defeito, e por isso afastam a responsabilidade nessa hipótese específica do resolvimento. É impossível falar disso sem falar em defeito, né, Calixto? Sim, são Mas, intimamente ao ligados, mesmo né? tempo, não é exatamente o que está previsto lá no CDC, como o Calixto falou, não está ali, né? Talvez Está expresso como implicitamente, defesa, porque aqui talvez a só gente se. tem os requisitos, né? O requisito temporal e científico,
E claro, eu É, acho que a grande pergunta, inclusive eu destaquei, coloquei ela aqui no roteiro, né? A uhum. responsabilização nessa esfera poderia afetar os progressos da ciência, porque muito se pensa também, né? Se Sim, você é um souber outro de argumento. antemão, um laboratório, se souber de antemão, ó, se daqui a 10, 20, 30 anos descobrir, não, mas isso aqui, inclusive nós vamos chegar nos casos concretos, é o próximo ponto, Sim. né? Que você aborda brilhantemente no seu artigo, né? Vamos deixar Ah, aqui, obrigado, obrigado. nas Mas referências. Aliás, esse debate todo, né? O que aconteceu lá na Europa, né? A que discricionariedade dos países, e estou tudo, tá tudo tentando fazer o lá. paralelo Então, aqui, ó, se você é um exato. estudioso, tá? Indicação bibliográfica Aproveita aí, para porque o mergulhar Calixto aí no tema. destrinchou tudo, tá tudo lá. Mas eu acho que esse é o ponto, né, Calixto? Imagina um laboratório. Aqui Uhum, falando de medicamento, então imaginemos um laboratório e todas as possibilidades ali de que você faça aquele medicamento ali no momento ele é testado, né? Então você tem um método um, perfeito. 2, 3 para testar, e daqui a 10 Uhum, anos você tem um momento, algum método 4 e 5 e descobre-se é. que, E nossa, descobre que tem um risco. É. não era para ter sido, isso aqui, né? Vários remédios têm contraindicações, isso a gente sabe. Mas descobre-se que é algo grave, que pode ter, né, causado problemas sérios, né, em relação a isso. Então, eu acho que esse é o ponto. Esse tipo de responsabilização, você acha que seria um fator para desencorajar o progresso da ciência, né? Como é que é isso? Não é a É, questão que se então, faz, né? E a sim, gente olha só. pergunta É questão esse tipo de... belíssima. De fato, é outro grande argumento fornecedor. Um, como eu falei, ele vai dizer que a ciência que te conhece, portanto, ele pode responder. E o segundo grande argumento seria esse mesmo. Qual o interesse que eu vou ter em desenvolver, né, fazer novas pesquisas, se daqui a pouco puder ser responsabilizado? Qual foi a solução europeia? Então, de novo, aqui o nosso paradigma, né? Na diretiva, essa diretiva 374, como realmente eles queriam aprovar a diretiva, essa diretiva foi discutida em 1979, né? Então já tinha para mais de 5 anos de discussão, vai aprovar, não vai aprovar, e o tema, segundo eu li, de vários autores que eu pude consultar, a grande questão era essa. Vamos responsabilizar ou não na hipótese do momento? Sempre foi a grande discussão, o tema central da discussão entre os países, lá, os representantes dos países. E aí eles falam, bom, então temos que aprovar, vamos dar um jeito, então vamos dizer que é excludente, vamos possibilitar que cada país depois decida, mas, de todo modo, vamos fixar um prazo máximo de responsabilidade, que é o que realmente nós não temos no Brasil. Que justamente é 10 anos. Interessante que você trouxe aí os 10 anos, você leu no meu artigo, né? Mas, enfim, mas o fato é que A pergunta, né, o gancho. exato. A diretiva, de fato, traz lá o chamado prazo de responsabilidade, é o nome que eles usam, e que, de fato, é fixado em 10 anos, artigo 11 da diretiva. É uma E boa solução, acredito. todos os Por autores hora, vão dizer, né? os autores vão dizer o seguinte: se você vai responsabilizar, se o país vai responsabilizar, então ele também vai prever um prazo máximo de 10 anos para o fornecedor poder ser demandado, justamente para evitar esse problema, de ele ser surpreendido aí por uma ação 20 anos após o produto já estar no mercado, vamos dizer que é um produto consagrado e tal, usado aí durante 20 anos, e aí só aí realmente que a ciência diz, não, realmente ele tem esse risco e tal. Aí ele falou, poxa vida, 20 anos depois, vocês ainda se responsabilizar. Então, você achou essa solução, no máximo 10 anos, para o consumidor ingressar com uma ação argumentando que, de fato, o produto tal causou um dano, etc. Porque se estima, né, se espera que em 10 anos o produto realmente, a ciência tenha avançado a ponto de afirmar a existência de um defeito, por exemplo. No Brasil, realmente, nós não temos isso. Nós temos, né, nossos prazos clássicos de prescrição e decadência, o Sim, tormento dos sim. alunos, certo? Aqueles alunos que estão nos ouvindo e É, passar lá pela parte geral do Código Civil já já sabem que passaram, né? Todos nós já passamos, né, Calil? falar de pressão e decadência é motivo para algumas noites mal dormidas, né? Mas, enfim, o fato é que no CDC temos a pressão no artigo 27, mas a pressão de lá, contato do dano, ou seja, o ocorrido do dano, ou melhor, do conhecimento do dano, é verdade. Mas, enfim, houve um dano conhecido, aí o prazo começou a correr. E o problema é que aqui, realmente, você não está ainda perante um dano, você pode estar sobre um produto, tratando do produto que está sendo comercializado, né, que, de fato, 5 anos depois, 7 anos depois, ainda para ficar diferente do 27, 7 anos depois é que a ciência falou, olha, tem um risco, né? E aí surge esse problema. Mas eu vou ser responsabilizado, eu, fornecedor, vou responder. Eu estou há 7 anos, né, comercializando isso, né? Por que que agora eu ainda vou poder se demandar? Qual a vantagem que eu teria, então, de desenvolver, de fazer novas pesquisas? A Europa realmente achou essa solução, ou seja, o prazo máximo para que ele possa ser demandado é se o dano for verificado em até 10 anos após a introdução no mercado. Talvez a gente pudesse importar essa ideia, um Pode ser. motivo, um motivo de reforma do CDC. Aí É uma possível, pequena né? reforma do CDC para trazer uma situação como essa. Ó. A partir da introdução no mercado, o consultor tem até 10 anos aí para intentar uma ação, para ajuizar uma ação de reparação pelos danos que sofrer e tal.
enfim, então é uma É, forma de é proteger esse uma desenvolvimento solução científico também, né? possível, né? Uma solução É, possível. Eu imagino que isso ainda exato. vai ser, né, repensado Sim, e que a gente até o tenha prazo, se é prazos, de né? Mas 10, deveria ser como mais, pode é ser que menos, aumente ou enfim. diminua, né? É, Mas como o Calixto falou, a gente tem, né, aqui no nosso direito, nós já temos, já não para essa hipótese específica, né, que estamos analisando, porque tem esse, o requisito é, temporal, né, Calixto, que acaba, que complica sim, muito aqui, né, quando sim, surge sim. o dano. Mas a gente tem no código, claro, né, se a pessoa É causou um ocorrido dano do contra dano, você, você não pode, o resto da vida ficar, ó, se não é, fizer isso aqui, eu vou te processar. afinal, é o velho É, brocado, direito não socorre os que dormem, né? Os nossos alunos sabem disso. exatamente, né? Então a gente Dormiu, tem prazos e cochilou, o tempo passou, nós respeitamos, né? exatamente. Então, como o Calixto falou, prescrição e Então, decadência, né? não podemos Tudo eternizar a variam aí de demanda, acordo com né? a natureza do direito, né? Da Exato, situação aí exato, sim, concreta. sim. Os prazos são Mas variados, né? Mas, nós temos sim, prazos, e aqui é o principal desafio, né, Calixto? Então a gente tem aí, exato. de repente, essa hipótese em que poderíamos fixar um prazo, 10 anos, 15 anos, 5 É, anos, reduzir de repente, uma ideia interessante. que funcionaria para a segurança jurídica, porque eu acho que se Sim, você sim. não tem um prazo, se você, por mais que a gente, Uhum. né, se a gente importasse, por exemplo, isso já traria uma segurança jurídica, Sim, um pouco porque maior isso, aí para o claro, que fornecedor causa um também. desestímulo, né? É, Não porque vou, então não vou nem pesquisar. Isso aqui está para que controverso. E desenvolver o tantos produto, né? medicamentos, né? Exato, Lá exato. nos Estados Unidos, por exemplo, né, eles têm testes, experimentos, e as pessoas já assinam, né, formulários consentindo para aquilo. Ó, isso aqui é um tratamento Sim, experimental, isso aqui está sendo sim. testado, isso aqui não tem Sim, eficácia em ser humano, né? Então, se você mas começar a colocar um monte de travas também, por outro lado, você vai, o progresso talvez pode ficar afetado inviabilizar, também, né? exato. Inviabilizado. Dificultar Então, é isso muito. que a gente não quer. A gente quer proteger os consumidores de um lado Achar e um assegurar equilíbrio, o né? progresso do outro. Então, um Exato, mecanismo exato. aí, de repente, estabelecer um prazo aí É, seria o ideal, né? Um prazo para sim. a gente E aí, só conseguir lembrando que o trabalhar prazo, essa questão. sim, e nesse caso, lembrando que é contada a introdução no mercado, ou seja, não é do dano, porque se houver dano, aí já podem falar de precisão. Aqui realmente é um prazo contado a introdução no mercado, considerando justamente que E é a nesse prazo a solução que ciência a vai gente avançar, a encontra. ciência vai descobrir novos riscos e tal, Exatamente, exatamente. seria contado ali. Então, É, colocou em circulação aquele medicamento, começa a começa contar, a correr e o prazo, aí a gente, exatamente. né, com base Hum, nisso, estabeleceria um prazo e vamos ver como é que o Brasil vai se comportar, né, quem diante sabe disso. Os vamos episódios conhecer do essa Calixto, figura. todos eles ficam pendentes de atualização, né? Daqui a um ano, mais ou menos, a gente volta aqui para Bom, comentar, né, motivo para Calixto? voltar, já fica empolgado. Vamos ver o que que acontece por aí. Exato, Mas falamos bastante em teoria, né? E trouxemos alguns exemplos, exato. mas sem nomear. Mas teve um caso muito importante, né? Muito interessante, que, aliás, eu acho que vale a pena também a gente deixar a íntegra do acórdão, né? Para que quem, Opa, maravilha, né, para o maravilha. pessoal do direito aí, porque aí já é bastante técnico, né, Calixto? Exato, exato, Mas é um caso do mas STJ e um caso, uma argumentação riquíssima, muito interessante, é o exato. do Cifrol, né? O caso Cifrol. Cifrão, E você exato. aborda ele no seu artigo também, mas é claro, quem quiser se debruçar aí, né, Ah, sim. no caso, Recomendo a vale leitura dos muito a pena a julgados. leitura, vale Os muito a pena a nossos ouvintes leitura, né? têm, convido que eles leiam, inclusive para tirar outras conclusões que eu talvez não tenha percebido Sim, naturalmente. pessoal do direito aí, né? Cada Ver, de leitor repente, vê o diferente. legal são as É. opiniões, né, Calil? Nós E participamos isso, de grupo a de beleza está pesquisa, né? Cada um, não, mas isso exatamente. aqui eu acho que não é Aquelas responsabilidade, né? divergências As fantásticas nossas divergências lá. que são. Calixto Eu até sempre falo que anotava, a gente trazia é, caderninho, né, Calixto, para anotar as sempre a questão de levar o divergências. caderno e dizer a riqueza do direito é o debate, né? A riqueza é o debate. Exatamente. Então, se E não houver aí, como é que a divergência, é gente muito vai, chato. né, compatibilizar os pontos de vista? Mas o que eu Exato. destaquei aqui, claro, né, eu quero ouvir você em relação a isso, mas eu destaquei um ponto que para mim foi o mais interessante, é que esse caso trata o risco de desenvolvimento como fortuito interno, né? Então, explicar um pouquinho, né, o que que aconteceu aqui, o cifrão, né, para quem não Ah, sabe, né, perfeito. também. Fazer uma palhinha E aqui. queria saber, né, o que que você pensa, claro, eu já sei sua opinião, né? Já está lá no artigo, Mas mas eu é bom não vou ouvinte. estragar aqui para quem não leu, né? Não vou falar, mas eu quero te perguntar. Tá E por certo. que que você acha que esse caso foi um marco, assim? Você acha que a partir daqui a gente vai ter um novo entendimento do tema, dentro Hum, do direito brasileiro, porque o STJ apita, né, em relação sim, na ao Código legislação Civil, ordinária. né, por exemplo. Exato, exato. Então, e aí? Deixo você Conseguiu o para dar aula, CBC. mais uma aula. Não, meus caros, é o seguinte, o Cifrol é um medicamento aí fabricado aqui no Brasil pela Boehringer Ingelheim, um laboratório importantíssimo, bem conhecido, enfim, e ele tinha uma indicação aí para o mal de Parkinson, doença de Parkinson. E, de fato, no caso concreto, um advogado, inclusive, né, lá do Rio Grande do Sul, que justamente teve o diagnóstico da doença, e o médico indicou que ela tomasse Cifrol, segundo a posologia indicada na bula, tudo certinho.
E ela começou a fazer uso, e segundo ela, realmente houve uma redução aí do quadro, uma melhora, né, do quadro da doença e tal, tudo perfeito, né? Tudo ótimo, mas teve só um detalhe, né? Que segundo ela, enquanto ela fez uso desse medicamento, ela desenvolveu uma compulsão para o jogo, né? E na época tinha os prêmios bingo, que era o bingo, né? Que nos tempos dos bingos aí, Apoador, Botafogo, cada aqui no Rio, cada Sim. bairro queria ter o seu bingo, né? Em geral tinha o nome do bairro. Eu lembro muito do bingo Botafogo aqui na Voluntários, o Apoador, enfim, bingos famosos. E aí ela dizia, eu ia para lá e entrava naquele ambiente e ficava ali louca, né? Ficava, a minha diversão era aquilo. E a tal ponto que passava tardes inteiras lá jogando e tal. E com isso, diz ela, dilapidei meu patrimônio, acabei com quase tudo, perdi meu emprego, né? Porque de fato o escritório me convidou a sair, digamos assim, né? A me retirar, porque dizia que eu subia, né? Eu passava as tardes fora. Enfim, então ela dizia isso, olha, foi durante o medicamento, porque de fato, quando o médico falou, olha, já atingimos enfim, a situação que a gente queria, podemos suspender. E quando suspende o uso, segundo ela, também automaticamente ela perde o interesse no jogo, ela foi num bingo e nunca mais jogou e tal. Agora, o detalhe interessante também, né, para enriquecer e justificar o porquê da ação que foi ajuizada por essa consumidora, é que ela disse, né, que a própria Anvisa, né, tão citada aí durante a pandemia, a sigla mais conhecida por todos, né, Anvisa, ela de fato tinha circulado, tinha feito uma circular endereçada aos laboratórios, aos consumidores, enfim, relatando casos de compulsões pelo uso do cifrol. Então, realmente, o caso concreto mostra que não era assim um ponto fora da curva, quer dizer, não foi só ela, só no Brasil, não. O mundo realmente conheceu, pelo menos foram relatados casos de uso do cifrol acarretando compulsões para o jogo, para o alimento, para o sexo, enfim, várias formas de compulsão. E ela, de fato, dizia, olha, eu só pode ter sido isso comigo também, né? Porque quando eu suspendi, por exemplo, eu não tive mais nenhuma intenção de jogar, por exemplo. Então, ela disse, eu me enquadro nessa situação de alerta feita pela Anvisa e também consta dos autos que o próprio fabricante, a Berger, procurou modificar a bula, né? Ela, no início, dizia, esse é um medicamento novo, os riscos não são todos conhecidos, os testes foram realizados, não comprovaram risco maior, papá, dizia a própria bula que tinha uma certa ressalva lá por ser um medicamento novo. Mas, segundo ela, a própria fabricante, a própria Brand, também buscou, ao longo dessa história toda, alterar a bula junto à Anvisa, dizendo, olha, são relatados casos de compulsão, quer dizer, aproveitando o alerta que a Anvisa fez, ela reconheceu e buscou modificar a bula. Só que, digamos, a situação já estava configurada, o consultor já tinha passado por toda essa situação, como eu disse, né, de dilapidar o patrimônio, de passar horas e horas jogando e tal. E por isso ela, então, ingressou com essa ação. E o debate, justamente lá no STJ, né, que foi riquíssimo, o voto da ministra Nancy Andrighi, a Sim. nossa gloriosa, né, sempre Nancy, sempre ela Andrighi, que os ouvintes, Apareceu no meu TCC, né, que Calixto? que o meu ex-aluno já sabe, né, Nancy, Já, sempre ela já. Andrighi, a nossa Com querida certeza. ministra Estudamos muitos Nancy, casos, né, Calixto? Muitos. muitos, Muitos muitos, e muitos, muitos. né, leitores informativos certamente Sim, conhecem a sim, ministra Nancy sempre. Andrighi, Leitura de mas cabeceira. tudo de cabeceira. E aí ela, no voto muito interessante, realmente, ela então traz todo esse aspecto, fala da circular da Anvisa, fala do alerta que foi feito, fala da tentativa de mudança da bula, né, para dizer, olha, o fornecedor realmente, em algum momento, também tinha ciência e tal, e, de fato, o consumidor é que sofre um dano, né? Se existe aqui uma vítima, seria o consumidor, porque fez o uso indicado, o uso previsto na bula, e, de fato, desenvolveu uma compulsão que ele acarretou aí uma perda de patrimônio muito grande, etc. Então, ela reconhece um dano material e moral e, colocando aí, aproveitando a sua pergunta, dizendo que, no fundo, haveria, então, um dissolvimento, um possível dissolvimento, no sentido que a ciência desconhecia, só depois da introdução no mercado que a ciência realmente avançou, a partir dos casos relatados, e então afirmou que realmente o cifrol tem essa potencialidade realmente de trazer a compulsão, e ela diz, então, aqui seria um resolvimento. Que no Brasil, e aí é o pulo do gato, né? No Brasil Sim. seria um fortuito interno, ou Ela seja, trouxe a argumentação, né, aqui para o Brasil, porque o grande e problema que eu e o concluiu, Calixto estamos abordando é esse, né? o Não tem silêncio do aqui. CDC, no fundo é Isso, o aí o que que ela silêncio, né? fez brilhantemente, né? Falou, então vou tratar como um fortuito interno. E aí sim é um outro debate, talvez uma outra vinda aqui, para Com falar justamente certeza. A da gente vai classificação fazer do blocos, fortuito, né? que os nossos alunos, certamente, os estudiosos de direito que estão nos ouvindo, sabem que é um dos temas mais polêmicos nessa classificação do fortuito interno e externo, porque, a rigor, o fortuito está no artigo 393 do Código Civil como excludente, né? Então, pela letra da lei, fortuito é fortuito, ou seja, é excludente, artigo 393 do Código Civil. Só que há muito tempo, especialmente depois do nosso glorioso CDC,
é que se criou essa classificação do interno e externo, alguns remetem lá até Agostinho Alvim, tal, já dizia isso, mas ficou um tanto esquecido. O fato é que depois do CDC realmente foi recuperada essa classificação e tem um efeito completamente diverso, ou seja, o externo é que é excludente, o externo é que está previsto aí pelo 393, já o interno é o chamado risco inerente, risco próprio, e, portanto, não é excludente. Então, você tem aí um pode fortuito que não é excludente. E esse é o grande desafio, essa é a grande questão, porque realmente é, você, como é que você vai saber essa classificação? E eu brinco com os meus alunos, né? Só lendo informativo, porque é a leitura de cabeceira, como você Gabi. Quem lê informativo É. sabe mais. Quem lê informativo sabe que a hora eu acho que é interno, a hora de que é externo. Hora interna, hora externa, de acuerdo com a situação, o caso Então, é concreto, os elementos inerente fáticos. àquilo ou não, né? Eu acho Exatamente. que é o E, grande debate e que o se interno é faz. isso, é o risco inerente, risco próprio, mas repito que isso é fruto do entendimento da turma, da sessão, enfim, eventualmente até tem uma súmula, que é a súmula 479, que fala que o interno não é excludente, mas enfim, mas não tem súmula para tudo, e nesse caso para ele também não tinha. Então, poderia dizer que o cifrol, o caso do cifrol, o resolvimento, seria de fato uma excludente, seria aí talvez um fortuito externo, mas ao contrário, se preferiu entender que é um fortuito interno, porque se entendeu que era um risco próprio do produto, um risco inerente ao produto, e que, portanto, deve ser suportado pelo fornecedor e não suportado pelo consumidor, que seria a verdadeira vítima, né, desse produto. Esse é o entendimento que se chegou. No caso concreto, é claro que a gente pode questionar, porque, como eu disse, se for tudo interno e externo tem previsão legal, então é sempre sujeito a críticas, mas no caso se procurou justificar, né, dizendo que era um risco próprio e que, portanto, o fornecedor é que deve suportá-lo. Eu acho esse tema fascinante, assim. Eu lendo, eu penso, nossa, e a argumentação dela também. Sim, Porque o grande problema, gente, agora eu estou falando, né, para quem nos ouve e não entende muito de direito, o grande o problema é que direito as pessoas têm essa ideia, né, de que o direito tá tudo no papel aqui, tem uma regrinha, tá né? tudo E às expresso, vezes a tudo é gente fácil. procura, né? Como você acabou de Exato, falar, não, não nada tem uma disso. súmula aqui, não, mas quando não tem É, entendimento, não, mas não tem o é, enunciado da jornada, não, não tem nada, também não tem. não tem absolutamente nada. E Você ela tem o conseguiu caso fazer uma concreto. argumentação, e esse debate, né, é o debate de milhões, né, Calil? Se é fortuito Sim. interno ou externo, se é inerente ali ou não. Mas assim, a minha opinião agora, dando minha opinião mesmo, É, eu acredito que é muito difícil para o fornecedor ele argumentar, ainda mais no caso de um remédio, que não pode, daqui a algum tempo, ter alguma tecnologia que vai demonstrar que, ó, foi testado, mas tem essa contraindicação, pode causar aquilo, né? E a gente sabe que o uhum, progresso tudo vai caminhando e cada vez tudo vai ficando mais complexo, né? Então, sem dúvida. é bastante difícil a gente supor que o fornecedor ele não tem, né? Uma mínima ciência em relação ali a um possível risco. E a responsabilidade Tá. civil é risco, né, Thalys? Nós falamos lá É, atrás, né? e no Temos várias caso foi modalidades. sim, sim, risco inerente, risco proveito, risco, enfim, risco profissional, risco exponencial, cada um acha o seu aí. Mas o fato é que, no caso, pesou, né? E eu entendo que pesou para ser fortuito interno, portanto, gerar responsabilidade, essa ideia, ou essa informação, melhor dizendo, de que realmente casos foram relatados, que Sim, não circulado as da provas, eu acho Anvisa, que o aspecto probatório foi pesou aí. fundamental, foi Pesou, fundamental é. e dizer que o próprio fabricante buscou alterar a bula. Então, isso tudo pesou realmente. Se Sim, fosse uma situação onde isso não tivesse ocorrido, talvez se interpretasse sim. como um Talvez fosse outra excludente, exatamente, argumentação possível, exatamente. né, Aí Calista? talvez pudesse ser visto como excludente no caso. E tal. É. Mas assim não se entendeu e, claro, que essas provas pesaram também. Mas fato é, né, Calista, que temos um precedente, né? Então temos Com aí uma decisão certeza. importante que vamos estudar, né, que está sendo usada Sim, como base aqui para a gente estará trazer aqui esse episódio para devidamente vocês, divulgada. para divulgar aqui. Então, no É futuro não verdade, sabemos, não podemos ter. é, Outro é ponto, né, verdade que Calista, não há. falando até nisso, é a socialização do Uhum. risco, né? Sim, é verdade. Aqui, claro, esse é uma ação de uma consumidora específica e tal. Mas nós temos outro caso famoso, esse mundialmente famoso e tristemente famoso, Ah, naturalmente, sim. que é o caso da talidomida, né? Usada lá como sedativo nos anos 50, início dos anos 60, e que realmente se constatou, depois de alguns anos de pesquisa, estava no mercado, foi consumido em larguíssima escala, e ao mesmo tempo foram nascendo cada vez um maior número de relatos, né, de pessoas que nasciam deformadas, cujos membros, especialmente, não se desenvolvem, portanto, chegam à fase adulta com braços curtos, pernas curtas, isso acarreta naturalmente dificuldade de locomoção, dificuldade de alimentação, de higiene, né? Então, aí, em razão desse número extraordinário de pessoas que estavam nascendo assim, se pesquisou mais, se avançou mais na ciência e se constatou realmente que a talidomida atravessa a placenta. Então, não pode ser tomado por mulheres grávidas.
De fato, essas crianças que nasceram, depois de tornar adultos, enfim, eram frutos de mães que tomaram talidomida, porque não havia essa proibição, não havia nenhuma vedação na bula, e por isso tomaram mesmo estando grávidas. E aí se constatou realmente através dessa placenta. Então, foi um problema mundial, realmente, no caso, não, diferente do cifrol, que é um pouco mais específico, mas a talidomida, claro que cada país teve que adotar uma solução. E o Brasil, como você apontou muito bem, adotou a solução da socialização do prejuízo ou do risco, digamos assim. E por quê? Porque, de fato, desde 1982, temos a Lei 7.070, né, 70 de 82, e que diz que os portadores acima da talidomida podem buscar via INSS, nosso glorioso Instituto Nacional do Seguro Social, uma pensão, né, um valor a ser pago pelo INSS, de 1 a 4 salários mínimos, justamente por serem portadores da síndrome da talidomida. Então, a gente dá isso esse nome, né, de socialização, porque falar em INSS é falar de algo que é custeado pela sociedade. Seja, nós todos, como contribuintes obrigatórios, né, quem exerce atividade remunerada é um contribuinte obrigatório do INSS, portanto, ajuda a sustentar esse sistema, né, de reparação em favor dos portadores da síndrome da talidomida. Então, aqui sim temos um exemplo claro dessa socialização. Aliás, em 2010, né, essa lei de 82 fixou o dano material com da pensão, mas em 2010 veio uma outra lei, 2.190 de 2010, que diz que essas mesmas pessoas podem, novamente, via INSS, obter um valor único, né, de 50 mil a 200 mil reais a título de danos morais por serem portadores acima da talidomida, que também, certamente, é um valor custeado pela sociedade por meio das suas contribuições sociais. Então, aqui sim é um claro exemplo da socialização, que eventualmente pode ser adotada, por exemplo, em casos como as vacinas, né? E aí trazendo de novo Sim, aí fazemos o link, né? para a pandemia, começamos e vamos terminar então assim, né? No caso das vacinas, por exemplo, tivemos a Lei 14.125, em 2021, justamente ainda no auge da pandemia, né? Que é um fundamento provisório, tal, convertido na Lei 14.125, e que previa lá justamente a possibilidade do poder público, né, ao importar essas vacinas, a gente sabe que essas vacinas todas eram fabricadas no exterior, né? Então, aí o poder público, a União, os estados, ao fazer a importação e aplicação dessas vacinas, poderiam fazer seguros, a lei autorizava a circulação de seguros e tal, que também é outra forma clássica, né, de socializar esse risco, ou seja, no fundo, todos podemos nos beneficiar, por exemplo, via seguros e tal, mas alguém sustenta. No caso, o poder público pagaria o seguro, ou seja, o poder público somos nós, novamente, né, por meio dos nossos tributos. Enfim, de maneira que também seria uma forma. Mas, graças a Deus, não temos casos assim relevantes aqui no Felizmente, Brasil, né? né? Felizmente, pessoas que fizeram uso de vacinas e que tenham sofrido danos, né, com isso. Aliás, recentemente veio a notícia, né, de que o Prêmio Nobel desse ano, o Prêmio Nobel de Medicina 2023, foi para dois pesquisadores que descobriram o tal do RNA mensageiro, que foi usado justamente em algumas vacinas contra a Covid, o tal do RNA mensageiro. Então, você vê que, ao contrário, se está valorizando a ciência, né, o avanço que foi a descoberta desse sistema que potencializou aí as vacinas para combater a Covid. Mas, enfim, de todo modo, havia essa previsão também, essa possibilidade, que graças a Deus se confirmou até agora, de dividir esse risco, né, do uso das vacinas aí pela coletividade, que também seria uma forma de socialização do risco, né? Sim, e uma opção viável de repente, né, Calixto? Como você Exato. trouxe no caso da talidomida, né? Infelizmente foi uma solução encontrada e a Não ideia de serão inúmeras socializar pessoas, mesmo. né? Foram várias pessoas aí. Aqui é A gente, interessante porque o é, caso do Cifrol, né, que a uhum, gente trouxe, né, ele é pontual, não muito, né, porque já havia ali relatos e tudo, né, mas o ao julgamento redor do mundo. especificamente, né, é Mas no pontual, mas Brasil, aqui a pelo gente menos, não está, conhecemos assim, né? Conhecemos não, só esse. Não sei se no judiciário, eventualmente, existem outras ações tramitando por aí, mas que ainda não chegaram ao STJ, por exemplo, não sei se vão chegar. Mas, de fato, a gente imagina que não seja assim um número tão elevado de pessoas que sim, fizeram uso de não dá para cifrol que tenham, comparar, né, exato, com o caso da com a talidomida, talidomida, por exemplo. Exato. mas é uma solução aqui que a gente está trazendo, né, e não só para a saúde, né, como a gente trouxe lá atrás, né, pensar num computador, né, num celular, Sim, né, alguma situação celular, que e aí é possa gravíssimo, né? ocorrer. Exato. A gente fala muito, isso me faz lembrar um pouco, né, quando eu estudei lá direito ambiental, um tempão Hum, atrás, né, Sei, da imagina, questão da imagina. prevenção, os princípios da prevenção e É, precaução, né, então acho que a gente precaução, sempre tem que se exato. preparar. É, Eu acho que a gente vive num mundo em que tudo pode acontecer a qualquer momento, acho que isso está mais do infelizmente, que claro para todo mundo. E claro que o exato. direito, a responsabilidade civil, a gente está aqui para explicar para vocês como é que Buscar uma funciona resposta, né? e dar É, respostas, né, proteger as exato. pessoas, né?
Sim, Quando sim. houver um dano, que claro que ninguém quer que exista dano, se não existisse dano, eles não estariam aqui falando sobre isso. Exato. Mas infelizmente temos danos, né, Calixto? Então, aqui estamos Exato. trazendo esses Temos que trazer argumentos, uma solução jurídica, né? soluções possíveis, né? Então, de repente, um prazo aí para também, Hum, né, não prejudicar um fornecedor, mas também dar uma sim, garantia ali para o consumidor, né? Um meio termo, talvez, a gente possa exato. colocar assim. Uma socialização do risco aí, dependendo do que seja, quer dizer, até pelo menos o Brasil sistematizar isso, né? De alguma forma que a gente também não sabe como nem quando, né? Ao certo. Perfeito. Isso vai acontecer. Mas olha, Calixto, adorei esse tema, né? Ah, que bom. Espero que o nosso ouvinte tenha gostado. Mais uma aí, né, para nossa coleção, né? Como eu falei lá no início, Temas todos os desafiadores. episódios temos desafiadores, todos os episódios do É, Calixto são mais que recomendados aqui. Ainda já trouxemos responsabilidade civil dos influenciadores, que bombou foi mesmo, muito né? bacana, é, Foi muito um super bacana. hit aqui do E tá aí, podcast. volta e meia alguém fala disso E aí. tá aí, Então, fomos os então pioneiros é um aqui. tema toda hora aparece, né? Quase toda Exato. semana tem aí uma notícia. Uma notícia. Então, você que está chegando agora aqui pelo Calixto, se interessou pelo tema, né? Volta aí nos episódios. Com certeza você Isso. vai encontrar a participação dele. Está lá no site também, né? Então não Perfeito. deixe de se inscrever no canal do podcast, se quiser ouvir pelo Boa, maravilha. YouTube, lá no Spotify, seguir o perfil no Instagram. Lá eu sempre coloco as atualizações quando sai Aí eu episódio estou sempre novo. acompanhando lá, E o curtindo, Calixto divulgando, está lá desde o início. desde os primórdios. Desde antes de podcast, né, Calil? Já estamos É verdade, debatendo bem programa. antes do podcast. Mas Exato. queria agradecer mais uma participação Foi sua, um né? Esse ano prazer. foi riquíssimo, né, de E que isso. participações suas aqui no podcast. Ano que vem tem muito mais, né? Com certeza. Opa, tomara, tomara. Então, de repente Assunto uma não falta. atualização, de repente um tema novo. Aí o Calil está sempre escrevendo, produzindo aí Obrigado, estamos artigos. na E nós luta. vamos deixar, claro, como eu falei também lá atrás, o livro. Vou colocar foto, fazer um post completo. O artigo dele está nesse livro. E vocês Maravilha. podem encontrar também, vou colocar tudo direitinho, as informações para compra, quem tiver interesse. E o acórdão também, né, Calixto? Sim, uma coisa Para que as bacana também, pessoas, no caso importante. Cifrol, foi um caso base aqui para a gente tratar desse tema. Vamos colocar aí nas recomendações. E, claro, todas as outras, né, Calixto? Os Maravilha. artigos do Calixto já passaram por É, aqui, né? Outros livros opa, também. vamos Então, continuar tudo muito divulgando. recomendado. Vão estar as informações, já se vocês estiverem ouvindo esse episódio, próxima data em que ele foi publicado, vão estar todas as informações dos stories, senão vocês encontram no feed também, lá do podcast, né? Link para compra, do Perfeito. livro também, então já está tudo aí para vocês Pô, maravilha. conferirem. Mas muito obrigada, né? Só tenho a agradecer, Imagina, Calixto, esses Gabi. anos todos aí de parceria, né? Sempre, sempre. De Nossa PUC, graduação. orientação, grupo de pesquisa, monografia, né? A gente Eu vai sou um caminhando. felizardo de poder ter tido você como aluno e estarmos juntos agora aqui no podcast. Com certeza, seguimos Agradeço juntos as demais. parcerias e deixem suas sugestões para o Calixto voltar. Tem alguma Opa, dúvida, né, maravilha. de direito do consumidor, responsabilidade civil, né? O Calixto é o cara aqui para responder com a gente, né? Então, Volto com deixem aí suas prazer. sugestões. Vamos abrir uma caixinha, Calixto, vamos abrir uma caixinha de perguntas aí para o Boa, pessoal, por que não? para Vamos lá, meu ver caro ouvinte. Voltamos com você. sugestões aí, né? Para Ótimo, vocês ótimo. colocarem. Enfim, o Calixto vai voltar aqui ainda muitas vezes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Eu adorei gravar esse episódio, adorei o tema, né? O Eu artigo também, igualmente. interessantíssimo que ele escreveu vai ficar aí para vocês também, super recomendado. E é isso, Calixto, um beijo É grande para isso. você, muito obrigado, um Igualmente, abraço Gabi. aí também. E até a Agradeço próxima, demais. hein? Até a Ficamos na próxima. expectativa da próxima, sem dúvida. Com Obrigado. Um certeza. abraço a Tchau, todos aí. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.